Olá, sextusanos, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Nessa aula nós estaremos aí dando continuidade às atividades complementares a esse caderno. Estamos quase finalizando ele, chegando nas últimas atividades aí complementares. E temos aqui a fotinha da nossa escola, né, gente? E aí, quem aí tá com saudade desse espaço, desse lugar, de estar com os colegas, daquela movimentação da chegada, entrar na sala e chega o intervalo, né? São várias coisas que acontecem que nesse momento vai dando saudade aí desses detalhes. Mas eu particularmente creio que cada dia é um dia mais próximo do nosso retorno, de estarmos juntos novamente. Eu ainda não vacinei, mas a minha idade está chegando para vacinar, os profissionais da educação estão vacinando, né? E vamos lá, vamos acreditar que as coisas vão melhorar, né? Sempre temos que acreditar assim. As atividades dessa semana serão atividades 15 e 16, lá do caderno de atividades complementares. E aqui na atividade 15, nós temos dois mapas para iniciarmos aqui observando. Nesse primeiro mapa, ele mostra a área de distribuição aqui do cerrado. Essa área de distribuição é a área original, onde o cerrado se encontra aqui no Brasil. Então, em quais estados pega parte do... Alguns estados pega praticamente o estado inteiro, né? Outros pegam apenas alguma parte ali. Então, aqui a gente pode observar o original no sentido de como era, né? Desde do início. E a gente pode perceber que o cerrado está presente na parte central do nosso país, né? Então está compondo aí essa parte. Já esse outro mapa aqui, ele vai trazer uma outra questão, que são os principais remanescentes de vegetação nativa de Cerrado em 2002. Então, com o passar dos anos, isso que era original aqui aconteceu diversas atividades econômicas aqui que foram fazendo a retirada dessa vegetação, foi sendo retirada essa vegetação. E aqui em 2002 a gente tem essa composição remanescente, ou seja, o que sobrou do que era original é o que nós temos aqui nesse segundo mapa. Mas comparando esses dois mapas, é isso que a gente pode perceber. Mas o que ocasionou isso? O que ocasionou essa mudança daqui para cá? Bom, para isso a gente vai ter que ler esse texto aqui que está presente na questão para termos ideia do sobre o que são essas mudanças, como ocorreram. Bom, a ocupação efetiva e com maior densidade da região natural do Cerrado se iniciou a partir de 1960, com a fundação de Brasília, né? Brasília aí foi um movimento, né, de vinda de pessoas para essa região aqui para construir Brasília, que provoca todo um sistema de vindas, migrações para essa região para trabalharem aqui, né? E abertura das rodovias de integração. Então, várias rodovias foram construídas para integrar essa região, né? Para dar acesso a essa região. Continuando aqui o texto. Nessa década, a atividade agrícola, olha aqui, ó, vamos destacar, a atividade agrícola predominante era criação extensiva de gado bovino solto, pastando na vegetação nativa. Então, quando a gente fala extensiva, é quando o gado ele está solto, né, pelo campo. A partir da década de 1970, passou a acontecer uma intensa ocupação baseada em grandes propriedades de cultivo mecanizado de grãos. Olha a mudança aí de atividades. Antes a gente tinha uma questão aqui de criação de gado. Agora aqui, né, no sentido do texto, a partir de 1970, isso muda para o cultivo mecanizado de
produção de grãos, o que promoveu e ainda promove grande desmatamento. Então, faz a retirada da vegetação para plantar monoculturas, então é o plantio de grãos. No caso daqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, a monocultura principal é a soja, o que promoveu, né, grande desmatamento. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais alterações sofreu com a ocupação humana. Isso a gente percebe aqui, né, a mudança, né? Um dos impactos ambientais mais graves na região foi causado por garimpos, que contaminaram os rios com mercúrio e provocaram o assoreamento dos cursos de água. Assoreamento é quando um rio é retirado a vegetação do entorno do rio. Essa vegetação, quando ela é retirada, é como se esse entorno do rio fica desprotegido. Então, quando a água vem, ela vai carregando sedimentos, que aqui, como não tem a vegetação, os sedimentos vão se soltando e eles vão sendo carregados para a parte mais baixa do rio. Aí imagina esses sedimentos vindo, aqui a parte de terra em volta do rio vai aumentando. Então, o assoreamento do rio é quando ele vai diminuindo o seu tamanho. Então, você vai vendo aqueles bancos de areias, assim, porque ele está carregando os sedimentos. A causa disso é a retirada da vegetação, da mata ciliar, né? De água, bloqueio por terra. A erosão causada pela atividade mineradora tem sido tão intensa que, em alguns casos, chegou até mesmo a impossibilitar a própria extração do ouro rio abaixo. Nos últimos anos, contudo, a expansão da agricultura e da pecuária representa o maior fator de risco para o cerrado. De fato, cerca de 80% do cerrado já foi modificado pelo ser humano por causa da principalmente aqui expansão agropecuária, urbana e construção de estradas. Aproximadamente 40% conserva parcialmente suas características iniciais e outros 40% já as perderam totalmente. Somente 19,15% corresponde a áreas nas quais a vegetação original ainda está em bom estado, né? Então, é uma porcentagem muito pequena aí em que a vegetação original se mantém. A outra questão da atividade seria a questão 16. A questão 16 está falando de águas que unem. E que águas são essas? Sobre o que contexto é esse? É o chamado complexo do Pantanal. Então, temos aqui a presença do Pantanal. O Pantanal, por alguns autores, vai ser dito como bioma, para outros não. Para outros vai ser considerado nesse termo de complexo do Pantanal. Por quê? O Pantanal ele vai ser um misto de outros tipos de vegetações, como vai ter presente cerrado, Mata Atlântica, diversos outros tipos de vegetações que são características de outro bioma, vai estar presente dentro do Pantanal. Então, alguns autores consideram como complexo. É um lugar que está ali outros tipos de vegetações, né? Caracteriza a união desses outros tipos de vegetações. Então, vamos ver o que está colocado aqui. Localizado no coração da América do Sul, o Pantanal é uma região peculiar não só por suas belezas naturais, como também pelo papel que desempenha na conservação da biodiversidade. Também chamado de Reino das Águas, esse imenso reservatório de água doce é muito importante para o suprimento de água, a estabilização do clima e a conservação do solo. O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta. Olha que destaque que dá aí em relação ao planeta, né? Ele ocupa parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e estende-se pela Bolívia e Paraguai. Olha que detalhe legal. O Pantanal, ele não está presente só no Brasil. Ele está presente também nos países vizinhos Bolívia e Paraguai. A região concentra uma rica biodiversidade.
Devido à sua importância ambiental, o bioma foi decretado Patrimônio Nacional pela Constituição de 88 e Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pelas Nações Unidas em 2000. Então é isso, o Pantanal tem toda essa importância, né? É chamado de planície alagável, por conta das cheias, né, que em determinada época do ano ocorrem, em que os rios eles transbordam, né? E é isso, gente. Esse é o contexto com essas explicações, com a leitura e faço a leitura das questões. Vocês podem desenvolver as atividades dessa semana, tá? Até a próxima. Tchauzinho.